Parte 13. Vinhedo Buena Vista. Na visita seguinte à Biblioteca da Meia-Noite, a senhora Elmo ajudou Nora a encontrar a vida que poderia ter vivido e que chegasse mais perto da retardada no túmulo daquela garrafa de vinho do restaurante. Então deu a Nora um livro que a enviou para os Estados Unidos. Nesta vida, ela se chamava Nora Martinez e era casada com um mexicano-americano de olhos brilhantes e 40 e poucos anos chamado Eduardo, a quem conheceu durante o ano sabático que ela havia se arrependido de não ter tirado depois de terminar a faculdade. Quando os pais de Eduardo morreram em um acidente de barco, ela descobriu isso depois de ler um perfil de ambos publicado na revista The Wine Enthusiast, que haviam moldurado e pendurado na sala de degustação, com parede forrada de painéis de carvalho. Ele havia recebido uma pequena herança e os dois compraram um minúsculo vinhedo na Califórnia. Em 3 anos haviam se saído tão bem, principalmente com a variedade de uva Shiraz, que puderam comprar o vinhedo vizinho assim que foi posto à venda. O nome da vinícola deles era Vinhedo Buena Vista, ficava situado na encosta das montanhas de Santa Cruz. E eles tinham um filho chamado Alejandro que estudava no internato perto da Baía de Monterrey. A maior parte dos negócios deles estavam relacionados ao enoturismo. Ônibus lotados chegavam de hora em hora. Era fácil improvisar, pois os turistas eram bem ingênuos. Funcionava assim. Eduardo escolhia que vinhos colocar nas taças antes da chegada de cada ônibus e passava as garrafas para Nora. Uau, Nora, despace um pouco mais. Ele a censurava em sua mistura bem-humorada de idiomas, quando ela exagerava um pouco na dose. E então, quando os turistas chegavam, Nora cheirava os vinhos enquanto ele os colocava na boca e engolia e tentava imitar Eduardo a dizer a coisa certa. Este tem um buquê amadeirado, ou você vai perceber aromas vegetais aqui. A robustez intensa das aromas e a fragrância da nectarina, perfeitamente equilibradas como um travo de carvão. Cada vida que ela experimentava produzia uma sensação distinta, como os diferentes movimentos em uma sinfonia, e esta aqui era bem arrojada e inspiradora. Eduardo era incrivelmente carinhoso e eles pareciam ter uma vida conjugal feliz. Talvez até capaz de rivalizar com a vida do casal no rótulo da garrafa de vinho de qualidade duvidosa que ela havia bebido com Dylan enquanto era lambida por seu cão astronomicamente imenso. Ela até se lembrava dos nomes, Janine e Terence Thornton. Sentia como se também estivesse vivendo num rótulo de garrafa agora. Até sua aparência refletia isso. Perfeitas mechas californianas e dentes branquíssimos, a pele queimada de sol e saudável, apesar da provavelmente substância ingestão de Shira. Nora tinha o tipo de barriga chapada que sugeria horas de pilates toda semana. No entanto, fingir que conhecia vinhos não era a única coisa fácil naquela vida. Era fácil fingir qualquer coisa, o que poderia ser um sinal de que a chave da aparente felicidade de sua união com Eduardo era o fato de ele não estar prestando atenção na verdade. Depois que os últimos turistas se foram, Eduardo e Nora se sentaram sobre as estrelas com uma taça do próprio vinho na mão. Os incêndios acabaram em Los Angeles, disse ele. Nora ficou se perguntando quem moraria na casa que possuíra em Los Angeles em sua vida de popstar. Que alívio! Pois é, isso não é lindo? Perguntou ela olhando para o céu limpo, cheio de constelações. O quê? A galáxia. É. Ele mexia no celular e não disse muita coisa. Depois largou o telefone e continuou não dizendo muita coisa. Nora conhecia 3 tipos de silêncio em relacionamentos. Havia o silêncio passivo-agressivo, obviamente havia o silêncio não temos nada a dizer, e, por último, o silêncio que Eduardo e ela pareciam ter cultivado. O silêncio de não precisar falar, de apenas ficar juntos e serem um só. Da forma como poderia muito bem ficar em silêncio consigo mesmo. Mas ainda assim ela queria conversar. A gente é feliz, não é? Por que? Pergunta. Ah, eu sei que a gente é feliz, só queria ouvir você dizer isso às vezes. A gente é feliz, Nora. Ele deu um gole no vinho e olhou para o marido. Ele estava de suéter, apesar da temperatura amena. Os dois ficaram ali por um tempo até Eduardo resolver ir para a cama antes dela. Vou ficar aqui fora mais um pouco. Eduardo pareceu não ter problemas com isso e se foi, depois de dar um beijinho no topo da cabeça dela.
Nora se levantou com a taça de vinho para caminhar entre as vinhas banhadas pelo luar. Ela ficou olhando para o céu estrelado. Não havia absolutamente nada de errado com esta vida, mas ela sentia um anseio por outras coisas, outras vidas, outras possibilidades. Tinha a sensação de que permanecia no ar, que ainda não estava pronta para pousar. Talvez fosse mais parecida com Hugo Lefray do que imaginava. Talvez pudesse virar vidas tão facilmente como virava páginas. Ela bebeu o restante do vinho, sabendo que não haveria ressaca. Terra e madeira, disse para si mesma. Fechou os olhos. Não faltava muito agora. Não mesmo. Ela só ficou ali, esperando pelo momento de desaparecer. As muitas vidas de Nora Shide. Nora acabou entendendo uma coisa. Algo que Hugo não havia explicado direito naquela cozinha em Svalbard. Você não precisava gostar de cada aspecto de cada vida para continuar tendo a opção de experimentá-lo. Você só tinha que nunca desistir da ideia de que, em algum lugar, haveria uma vida que poderia ser desfrutada. Da mesma forma, gostar de uma vida não significava que você ficaria nela. Você só não ficava em uma vida para sempre se não conseguisse imaginar uma melhor. E, no entanto, paradoxalmente, quanto mais vidas você experimentava, mais fácil se tornava pensar em algo melhor, já que a imaginação se ampliava um pouco mais em cada nova experiência. Então, com o tempo e com a assistência da senhora Elma, Nora tirou vários livros da prateleira e acabou tendo um gostinho de muitas vidas diferentes em busca pela vida certa. Ela aprendeu que reverter arrependimentos era realmente um jeito de fazer desejos se concretizarem. Afinal de contas, em algum universo, ela estava vivenciando qualquer vida possível. Em uma vida, levava uma existência bem solitária em Paris. Dava aulas de inglês numa escola em Montparnasse, pedalava nas margens do Sena e lia muitos livros em bancos de praça. Em outra, era professora de yoga com a mesma mobilidade no pescoço que a de uma coruja. Em uma vida, ela havia continuado a nadar, mas nunca tentado chegar às Olimpíadas. Nadava por diversão. Nessa vida, era salva-vidas em um resort de praia em Sitges, perto de Barcelona, e era fluente tanto em catalão quanto em espanhol, e tinha uma melhor amiga hilária chamada Gabriela, que a havia ensinado a surfar e com quem dividia um apartamento a 5 minutos da praia. Havia uma existência em que Nora tinha continuado a escrever romances, algo que brincara de fazer de vez em quando na faculdade, e agora era uma autora publicada. Seu romance, A Forma do Arrependimento, recebeu críticas elogiosas e foi finalista de um importante prêmio literário. Nessa vida, ela havia almoçado num daqueles clubes fechados e exclusivos para sócios no Chorro, que se mostrou num lugar tão comum que foi até decepcionante, com dois simpáticos e descontraídos produtores da Magic Lantern Production, que queriam comprar os direitos de adaptação do livro para o cinema. Ela acabou se engasgando com um pedaço de pão árabe, derrubando o vinho tinto na calça de um deles e estragando a reunião. Em uma vida, tinha um filho adolescente chamado Henry que acabou não conhecendo direito porque ele vivia batendo a porta na cara dela. Em uma vida, era pianista, concertista, atualmente em turnê pela Escandinávia, tocando noite após noite para plateias embevecidas e sumindo de volta para a Biblioteca da Meia-Noite durante uma desastrosa execução do concerto para piano nos segundos de Chopin de Finlandia Hall, em Helsinki. Em uma vida, ela só comia torradas. Em uma vida, fez faculdade em Oxford, virou professora de filosofia em St. Catherine's College, morava sozinha numa bela casa em estilo georgiano que fazia parte de uma fileira de casas geminadas requintadas, em meio a um ambiente de tranquilidade socialmente aceitável. Em outra vida, Nora era um mar de emoções, sentia tudo ao mesmo tempo e com muita intensidade. Cada alegria e cada tristeza. Um único momento podia conter tanto um prazer imenso quanto uma dor imensa, como se ambos fossem independentes um do outro, como um pêndulo em movimento. Uma simples caminhada ao ar livre podia levar a uma tristeza profunda apenas porque o sol havia se escondido atrás de uma nuvem. Por outro lado, encontrar um cachorro nitidamente feliz com a atenção dela fazia-se sentir tão exultante que tinha a sensação de que poderia se derreter na calçada de tanta felicidade.
Nessa vida, Nora tinha um livro de poemas de Emily Dickinson na mesa da cabeceira e uma playlist intitulada Estados Extremos de Euforia e outra intitulada A Cola que Junta Meus Pedaços Quando Estou Quebrada. Em uma vida, tinha um vlog de viagem no YouTube com mais de 1.750.000 inscritos e quase o mesmo número de seguidores no Instagram. E seu vídeo mais popular era um em que ela caía de uma gôndola em Veneza. Também tinha um sobre Roma chamado Aromaterapia. Em uma vida, era mãe solteira de um bebê que literalmente não dormia. Em uma vida, era responsável pela coluna de entretenimento de um jornal de fofocas e escrevia sobre os relacionamentos de Ryan Bailey. Em uma vida, era editora de fotografia da National Geographic. Em uma vida, era uma bem-sucedida ecoarquiteta que vivia uma existência livre de emissões de carbono numa casa projetada por ela para recolher a água da chuva e para funcionar com energia solar. Em uma vida, fornecia ajuda voluntária em Botsuana. Em uma vida, era babá de gatos. Em uma vida, era voluntária em um abrigo para pessoas em situação de rua. Em uma vida, dormia no sofá da única amiga que possuía. Em uma vida, era professora de música em Montreal. Em uma vida, passava o dia no Twitter discutindo com pessoas que não conhecia e terminava uma boa proporção de seus tweets dizendo melhore, enquanto se dava conta de o recado era para si mesmo. Em uma vida, não tinha conta nas redes sociais. Em uma vida, nunca havia bebido uma gota de álcool. Em uma vida, era uma campeã de xadrez atualmente na Ucrânia para um torneio. Em uma vida, era casada com um membro menor da família real e odiava cada minuto daquilo. Em uma vida, seu Facebook e Instagram exibiam apenas citações de Rumi e Lao Tzu. Em uma vida, estava no terceiro marido e já entediada. Em uma vida, era uma halterofilistina vegana. Em uma vida, estava viajando pela América do Sul quando se viu no meio de um terremoto no Chile. Em uma vida, tinha uma amiga chamada Beck que dizia que hilário sempre que uma coisa boa acontecia. Em uma vida, reencontrou Hugo mergulhando na costa da Córcega e os dois conversaram sobre mecânica quântica e se embebedaram em um bar na praia, até ele deslizar para fora daquela vida no meio de uma frase e Nora acabar em uma conversa com Hugo confuso que tentava lembrar o nome dela. Em algumas vidas, Nora atraía muita atenção. Em algumas vidas, não atraía nenhuma. Em algumas vidas era saudável, em algumas vidas era rica, em algumas vidas era pobre. Em algumas vidas não conseguia abrir um lanche de escada sem ficar ofegante. Em algumas vidas era comprometida, em outras solteira e em muitas era algo no meio do caminho. Em algumas vidas era mãe, mas na maioria não. Nora tinha sido estrela do rock, atleta olímpica, professora de música, professora primária, professora universitária, CEO, secretária, chefe de cozinha, glaciologista, climatologista, acrobata, ambientalista, gerente de auditoria, cabeleireira, passeadora de cães profissional, escrituária, desenvolvedora de software, recepcionista, faxineira de hotel, política, advogada, ladra de lojas, presidente de uma instituição de caridade para a preservação dos oceanos, vendedora de loja de novo, garçonete, supervisora de primeira linha, sopradora de vidro e 1000 outras coisas. Ela havia tido péssimas experiências a caminho do trabalho, em carros, ônibus, trens, barcas, bicicletas, a pé. Ela havia recebido e-mails e mais e-mails. Havia passado pela experiência de ter um chefe de 53 anos com mau hálito, que lhe tocou a perna por baixo da mesa e lhe enviou uma foto do próprio pênis por mensagem de celular. Ela havia tido colegas de trabalho que espalhavam mentiras sobre ela, colegas de trabalho que a amavam e, na maioria, colegas de trabalho que eram totalmente indiferentes. Em muitas vidas, ela decidiu não trabalhar, e em algumas não decidiu não trabalhar, mas ainda assim não conseguia encontrar emprego. Em algumas vidas, quebrou a barreira da ascensão profissional. Em outras, apenas passou pano nas barreiras. Tinha sido qualificada de mais e de menos. Havia dormido maravilhosamente bem e pessimamente mal. Em algumas vidas, tomava antidepressivos e em outras não tomava um ibuprofeno sequer para dor de cabeça. Em algumas vidas, era uma hipocondríaca fisicamente saudável. Em outras, era uma hipocondríaca gravemente doente. E na maioria, não era nada hipocondríaca.
Houve uma vida em que sofreu de fadiga crônica, uma vida onde teve câncer, uma vida onde um acidente de carro havia lhe rendido uma hérnia de disco e costelas quebradas. Em resumo, tinha sido muitas vidas. No meio de todas essas vidas, ela havia sofrido e chorado, sentido paz e pavor, e tudo mais entre os extremos. E entre uma vida e outra, ela sempre via a senhora Elma na biblioteca. No começo, parecia que quanto mais vidas ela experimentava, menos problemas parecia haver com a transferência. A biblioteca nunca deu a impressão de estar prestes a ruir ou a desmoronar, nem correndo o risco de desaparecer completamente. As luzes nem piscavam durante muitas das transições. Era como se ela tivesse alcançado um certo grau de aceitação sobre a vida, de que se houvesse uma experiência ruim, não haveria apenas experiências ruins. Concluiu que não havia tentado pôr fim à sua existência porque estava infeliz, mas porque tinha conseguido se convencer de que não havia saída para a sua infelicidade. Aquela, imaginou, era tanto a base da depressão quanto a diferença entre medo e desespero. Medo era quando você entrava num porão e ficava preocupado de a porta bater e se fechar. Desespero era quando a porta se fechava e se trancava atrás de você. Mas, em cada vida, ela via aquela porta metafórica se alargar um pouco mais, ao aperfeiçoar o uso da sua imaginação. Às vezes ficava menos de um minuto em uma vida, mas vários dias ou semanas em outras. Parecia que quanto mais vidas ela experimentava, mais difícil era sentir em casa em algum lugar. O problema foi em que, em determinado momento, Nora começou a perder qualquer senso de quem era. Como em uma brincadeira de telefone sem fio, com vários participantes, até seu nome começou a soar como um simples ruído, sem significar nada. Não está funcionando, confessou ela a Hugo na última conversa de verdade que teve com ele naquele bar de praia na Córcega. Não tem mais graça. Eu não sou você. Preciso de um lugar para ficar. Mas o chão nunca parece firme. A graça está em pular de galho em galho, mon ami. Mas e se a graça estiver no pouso? E foi naquele instante que Hugo retornou para sua videolocadora portugatorial. Perdão, disse o outro eu dele enquanto bebericava o vinho e o sol se punha às suas costas. Esqueci quem você é. Não se preocupe, disse ela. Também esqueci. E ela, da mesma forma, saiu de cena, assim como o sol que havia acabado de ser engolido pelo horizonte. Perdida na biblioteca. Senhora Elma? Sim, Nora, qual é o problema? Está escuro. Eu percebi. Isso não é um bom sinal, é? Não, respondeu a senhora Elma, soando afobada. Você sabe muito bem que não é um bom sinal. Não posso continuar. Você sempre diz isso. Minhas vidas se esgotaram, eu já fui de tudo. E mesmo assim termino aqui. Tem sempre alguma coisa que acaba com a minha diversão. Sempre. Eu me sinto uma ingrata. Bom, você não deveria se sentir assim. E nada se esgotou. A senhora Elm fez uma pausa para um suspiro. Você sabia que toda vez que escolhe um livro, ele nunca retorna à estante? Sabia. E é por esse motivo que você nunca pode voltar para uma vida que já experimentou. É preciso sempre haver alguma variação sobre um tema. Na biblioteca da meia-noite, você não pode pegar emprestado o mesmo livro 2 vezes. Não estou entendendo aonde você quer chegar. Mesmo no escuro, você sabe que essas estantes estão tão cheias como da última vez que olhou. Coloque a mão nela se quiser. Nora não precisou fazer isso. Eu sei que elas estão cheias. Estão tão lotadas como estavam no momento que você colocou os pés aqui da primeira vez, não estão? Eu não... Isso significa que ainda existem tantas vidas possíveis para você como sempre existiram. Um número infinito, na verdade. As possibilidades nunca podem se esgotar, mas a vontade de experimentar as vidas pode. Ah, Nora. Ah, o quê? Houve uma pausa na escuridão. Nora apertou o botão de acender a luz na tela do relógio, só por desencargo de consciência. 00:30. Eu acho, continuou a senhora Elma por fim, se me permite dizer, sem querer ser rude, eu acho que você perdeu um pouco o rumo. Não foi por isso que vim parar na biblioteca da meia-noite, para começo de conversa, porque perdi o rumo? Foi, mas agora você está perdida dentro da sua perdição, o que significa muito perdida mesmo. Assim, você não vai encontrar maneira como deseja viver. E se nunca houve uma maneira? E se eu estiver presa?
Enquanto houver livros na prateleira, você nunca estará presa. Cada livro é uma chance de escapar. Só que eu não entendo a vida, queixou-se Nora. Você não precisa entender a vida, precisa apenas vivê-la. Nora balançou a cabeça negativamente. Isso era um pouco demais para uma pessoa formada em filosofia similar. Mas eu não quero ser assim, confessou Nora. Não quero ser como Hugo. Não quero ficar alternando entre vidas para sempre. Tudo bem. Então precisa me ouvir com bastante atenção. Agora, você quer o meu conselho ou não? Quero sim. Parece um pouco tarde demais. Mas sim, senhora Elma, eu ficaria eternamente grata pelo seu conselho nessa questão. Certo. Bom, acho que você chegou ao ponto em que não consegue ver o bosque pelas árvores. Não tenho certeza se entendi. Você está certa em pensar nessas vidas como um piano no qual está tocando melodias que não têm a ver com você. Está se esquecendo de quem é. Ao se tornar todo mundo, está se tornando ninguém. Está esquecendo sua raiz, está esquecendo o que funciona para você e o que não funcionava. Está esquecendo seus arrependimentos. Eu já repassei meus arrependimentos. Não, nem todos. Bom, não, cada um dos meus menores arrependimentos. Obviamente que não. Você precisa consultar o livro dos arrependimentos mais uma vez. Como vou fazer isso nesta escuridão? Você já conhece o livro todo, porque está aí dentro. Assim como eu. Nora se lembrou de Dylan ter dito que havia visto a senhora Elma perto do asilo. Cogitou lhe contar aquilo, mas achou melhor não. Tá. Nós só sabemos o que percebemos. Cada coisa que vivenciamos é basicamente apenas a nossa percepção dela. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Você conhece Torel? Se você conhece, a questão é, eu não sei mais do que me arrependo. Tá, ok, vejamos. Você diz que eu sou só uma visão. Então por que você me vê? Porque eu sou a senhora Elma, a pessoa que você vê. Não sei. Porque era alguém em quem eu confiava, você foi gentil comigo, foi boa para mim. A gentileza e a bondade são forças poderosas e raras. Você pode estar procurando nos lugares errados. Talvez. A escuridão foi pontuada pelo brilho gradualmente crescente das lâmpadas espalhadas por toda a biblioteca. Então, onde mais em sua vida raiz você teve essa percepção de bondade, de gentileza? Nora se lembrou da noite em que Ash bateu à sua porta. Talvez tirar da rua um gato morto e carregá-lo sobre a chuva até o minúsculo jardim dos fundos da casa de Nora, em seguida enterrando-o por conta própria porque ela chorava aos soluços de pesar, não fosse a coisa mais arquetipicamente romântica do mundo. Mas com certeza, tirar 40 minutos do seu treino de corrida e ajudar uma pessoa necessitada, aceitando em troca apenas um copo de água, configurava um ato de bondade. Na hora, ela não tinha sido capaz de dar valor àquela gentileza. Sua dor e seu desespero haviam sido fortes demais. Mas agora que pensava no assunto, tinha sido de uma boa vontade sem tamanho. Acho que sei, disse ela. Estava bem na minha cara, na noite antes de eu tentar me matar. Ontem à noite, você quer dizer? Pois é, o Ash, o cirurgião, o cara que encontrou o Voltz, que tinha me convidado para um café uma vez, muitos anos atrás, quando eu estava com Dan. Recusei o convite. Bom, porque estava com Dan. Mas, e se não estivesse? E se eu tivesse terminado com Dan e aceitado o convite para o café? E tivesse ousado, um sábado, a loja lotada como testemunho, dizer sim a um café? Porque deve existir uma vida aonde eu estava solteira naquele momento e onde respondi o que tinha vontade de responder. Onde falei sim, eu adoraria sair para um café algum dia, Ash. Isso seria ótimo. Onde escolhi o Ash. Gostaria de tentar essa vida. Em que ponto eu estaria nela? E no escuro, ela ouviu o barulho familiar das prateleiras começando a se mover. Devagar, com estalos, então mais depressa, mais suavemente, até Sra. Elma encontrar o livro, A Vida em Questão. Bem aqui. Uma pérola na concha. Nora abriu os olhos de um sono leve. A primeira coisa que notou foi que estava extremamente cansada. Mesmo no escuro, viu um quadro na parede, mas só conseguia ver que se tratava de uma interpretação ligeiramente abstrata de uma árvore. Não uma árvore comprida e fina, era baixa, larga e florida.
Havia um homem ao seu lado dormindo. Era impossível saber, já que ele estava de costas para ela no escuro e quase todo coberto pelo edredom. Se este homem era Ash, de certa forma essa sensação era mais estranha que o normal. Obviamente, estar na cama com um homem com quem ela não havia feito nada além de enterrar um gato e ter algumas conversas interessantes diante do balcão de uma loja de música seria ligeiramente estranho em condições normais. Mas, desde que botou os pés na biblioteca da meia-noite, Nora foi se acostumando aos poucos com situações peculiares. E só porque era possível que o homem fosse Ash, também era possível que não fosse. Não havia como prever cada consequência futura após uma decisão. Sair para tomar um café com Ash poderia ter levado Nora a se apaixonar pela pessoa que servia o café, por exemplo. Esta era a natureza imprevisível da física quântica. Ela apalpou o dedo anelar. 2 alianças. O homem se virou. Um braço pulsou sobre Nora no escuro e ela o levantou bem devagar e com cuidado, colocando-a de volta no edredom. Então se levantou da cama. Seu plano era descer as escadas, talvez se deitar em algum sofá e, como de costume, pesquisar um pouco sobre si mesma no celular. Era um fato curioso, que independentemente de quantas vidas tivesse experimentado, independentemente do quão diferentes fossem, seu celular estava quase sempre ao lado da cama. Nesta vida não foi diferente, então ela pegou e começou a se retirar sorrateiramente do quarto sem fazer barulho. Fosse quem fosse, o homem tinha sono pesado e nem se mexeu. Ela ficou olhando para ele. Nora, balbuciou o homem meio adormecido. Era ele, tinha quase certeza. Ash, eu só vou ao banheiro, explicou ela. Ele resmungou algo parecido com ok e voltou a dormir. Ela seguiu adiante pelo piso de tábua corrida, pé ante pé, mas assim que abriu a porta e saiu do quarto, quase morreu de susto. Pois ali, diante dela, no patamar pouco iluminado, estava outro ser humano. Um bem pequeno, do tamanho de uma criança. Mamãe, eu tive um pesadelo. Sob a iluminação fraca da lâmpada esmaecida do corredor, ela pôde ver o rosto da menina. O cabelo fino despenteado pelo travesseiro, alguns fios grudados na testa suada. Nora não disse nada. Esta criança era sua filha. Como poderia dizer alguma coisa? A pergunta era familiar, se repetiu. Como pegar o bonde andando de uma vida que já vinha rolando por tantos anos? Nora fechou os olhos. As outras vidas nas quais tinha filho duraram só uns 2 minutos, mais ou menos, mas já estava levando a um território desconhecido. Seu corpo tremia com o que quer que estivesse tentando manter dentro de si. Ela não queria ver a menina, não só por sua causa, mas também pela garota. Parecia uma traição. Nora era sua mãe, mas também, de algum outro modo mais importante, ela não era sua mãe. Era apenas uma mulher desconhecida em uma casa desconhecida olhando para uma criança desconhecida. Mamãe, você me ouviu? Eu tive um pesadelo. Nora ouviu o homem se mexer na cama em algum canto do quarto às suas costas. Isso só ficaria mais estranho se ele acordasse de vez. Nora resolveu falar com a criança. Ah, que chato, sussurrou ela, mas não é de verdade. Foi só um sonho. Foi com ursos. Nora fechou a porta atrás de si. Ursos? Por causa daquela história. Ah, é a história. Vamos lá, pode voltar para sua cama. Isso pareceu meio ríspido, ela se deu conta. Querida, acrescentou, se perguntando qual seria o nome de sua filha neste universo. Não tem nenhum urso aqui. Só de pelúcia. É, só. A menina ficou um pouco mais desperta, seus olhos brilharam. Ela viu a mãe, então por um segundo Nora se sentiu assim. Como a mãe da menina, sentiu a estranheza de estar conectada ao mundo através de uma outra pessoa. Mamãe, o que você está fazendo? A voz dela saiu bem alta. Falava daquele jeito sério de criança de 4 anos. Não deveria ser muito mais velha que isso. Shh, disse Nora. Precisava descobrir o nome da garota. Nomes tinham força. Se você não sabe o nome da própria filha, não tem nenhum controle. Olha só, sussurrou Nora. Eu vou lá embaixo rapidinho fazer uma coisa. Pode voltar para a cama, tá? Mas os ursos, não tem urso nenhum. Tem sim, no meu sonho. Nora se lembrou do urso polar avançando em sua direção em meio à névoa. Ela se lembrou daquele medo, daquele desejo repentino de viver. Agora não vai ter mais, prometo. Mamãe, por que você está falando assim? Assim como? Assim, sussurrando. Não. Nora não fazia ideia de como a menina achava que ela estava falando, de qual era a diferença entre ela agora e ela, a mãe. Será que a maternidade afetava o jeito de falar da pessoa? Parece que você está com medo, explicou a garota. Não estou com medo. Quero que alguém segure a minha mão. Que? Quero que alguém segure a minha mão. Certo, mamãe bobinha. Pois é, eu sou bobinha. Tô com medo de verdade. Ela disse isso baixinho, com toda franqueza. E foi aí que Nora olhou direito para ela. Olhou de verdade. A menina parecia totalmente desconhecida e totalmente familiar ao mesmo tempo.
Nora sentiu algo crescer dentro de si, algo poderoso e inquietante. A garota a encarava como ninguém a havia encarado antes. Era assustadora aquela emoção. Ela tinha a boca de Nora e aquele ar ligeiramente perdido que as pessoas haviam atribuído a ela às vezes. Era bonita e era sua, ou meio que sua, e sentia uma onda de amor irracional. Uma onda crescente e soube que se a biblioteca não viesse buscá-la agora mesmo e não veio, precisaria fugir dali. Mamãe, você segura minha mão? A menina pegou a mão de Nora, parecia tão pequena e quentinha, e uma tristeza invadiu pelo modo como relaxou com um toque na sua, tão natural como uma pérola em uma concha. Ela puxou Nora em direção ao quarto adjacente, o quarto dela. Nora encostou a porta atrás de si e tentou ver as horas do relógio em seu pulso, mas nessa vida era um modelo analógico, sem luz no visor. Então levou um segundo até dois seus olhos acostumarem. Ela confirmou as horas também no celular. Eram 2h32. Então, dependendo da hora que tinha ido para a cama nesta vida, estava a versão do seu corpo, não havia dormido muito. Com certeza era essa a sensação que dava. O que acontece quando a pessoa morre, mamãe? O quarto não estava totalmente escuro. Havia um fiapo de luz vindo do corredor, além de uma lâmpada em um poste de rua próximo, cuja luminosidade se infiltrava pelas cortinas com a estampa de cachorro. Ela enxergou o retângulo abaixo que era a cama e a silhueta de um elefante fofinho de pelúcia no chão. Havia outros brinquedos também. O quarto era divertidamente bagunçado. Os olhos dela brilhavam para Nora. Não sei, respondeu Nora. Acho que ninguém sabe ao certo. A menina franziu a testa. Isso não a satisfez. Isso não a satisfez nem um pouco. Olha só, disse Nora. Há uma chance de que logo antes de morrer você tenha uma oportunidade de viver de novo. Você pode ter coisas que não teve antes. Pode escolher a vida que quiser. Parece legal. Mas não vai precisar se preocupar com isso por um bom tempo. Você vai ter uma vida cheia de aventuras incríveis. Vai ter tanta coisa boa como acampar. Uma onda de afeição irradiou por Nora enquanto ela sorria para essa doce menina. É, como acampar. Eu amo quando a gente acampa. O sorriso de Nora ainda estava lá, mas ela sentiu lágrimas querendo brotar. Esta parecia uma vida boa, uma família para chamar de sua, uma filha com quem acampar nas férias. Olha, disse ela, ao se dar conta de que não conseguiria escapar do quarto tão cedo. Quando você tiver preocupações com coisas que não acontecem, como o futuro, é uma boa ideia lembrar de si mesma de coisas que você conhece. Eu não entendo, disse a garota aninhada sobre o edredom enquanto Nora se sentava no chão ao seu lado. É tipo uma brincadeira. Eu gosto de brincadeiras. Vamos brincar então? Vamos, sua filha sorriu. Vamos.